Bom, pessoal, então vamos para a última aula aí de poesia romântica, tá, gente? A terceira geração, né, conhecida como social liberal. E o nome mais famoso, mais popular que ela ganhou foi Condoreira, né? O condor, a ave que voa livremente no céu, né? Se a praça é do povo, o céu é do condor, né? Também tem uma metáfora de um possível olhar mais amplo e também não deixa de ser mais verticalizado, né? Um olhar de baixo para cima dos problemas que a sociedade passa. Então, é uma geração mais engajada aí com o que está acontecendo do ponto de vista social, tá? Vamos lembrar que essa geração ela surge ali nos anos 70, né? Pós-Guerra do Paraguai, né? Isso é bem importante porque o fim da Guerra do Paraguai decreta um momento de muita força da ideologia positivista, da ideologia abolicionista, da ideologia republicana, né? É o momento onde o Dom Pedro II vai acabar perdendo força, né? E poder junto às classes militares, né? E os negros começam a ganhar apoio, né, dessas classes militares, porque muitos dos negros que foram lutar na Guerra do Paraguai voltam com a promessa de alforria e não as têm, né? E em paralelo, muitos militares que foram lutar voltam com a promessa de soldo, de cargos e não os têm, né? Então as ideias republicanas, militares, positivistas vão acabar encontrando, né, eco, né, no abolicionismo, né, empatia também no abolicionismo dos negros que estavam lutando ao seu lado, tá? Então nesse momento há um desenvolvimento de um tipo, né, de arte mais engajado com os problemas sociais que o Brasil estava passando, tá? Não é à toa que nos anos 80 entra o realismo, né? Então a gente poderia dizer que é o último suspiro aí do romantismo, tá? O grande nome dessa geração é Castro Alves. A gente ainda pode citar outros dois grandes poetas, né, que é Luiz Gama e Souza Andrade, né? O Luiz Gama que foi um grande jurista, né? Um grande advogado negro e tal, que há pouco tempo começou a se estudar mais a poesia dele, por questões, obviamente, de preconceito que se teve até então. A gente tem o Sousandade, que é um grande poeta experimental, assim, ele tem uma linguagem muito esquisita, né? Até um pouco difícil de se ler e tal. Mas a gente vai focar no Castro Alves para fazer uma aula mais sucinta, assim, né? E é o nome, de fato, que mais é lembrado em provas, tá? O Castro Alves, que era um sujeito para sua época muito bonito, né, jovem, né, intenso, né, nas suas ações, adorava declamar seus poemas, ia para teatros, ia para tudo, e, e ele acabou namorando com a Eugênia Câmara, né, uma atriz portuguesa também muito bonita, muito charmosa, né, muito desejada no seu tempo. Só que ele traía ela demais, né? E ela acabou terminando com ele entrou em depressão, voltou para uma fazenda lá no campo, ele era baiano e tal. Começou a se destinar a caçar, né? E certa vez ele acabou acertando um tiro no próprio pé. Peguem esse acidente aí. E aí ele teve que amputar o pé na base da cachaça, né? As notícias que se tem é que não era nem ópio que ele usou, foi na cachaça. E a operação, enfim, não foi lá muito bem sucedida. Ele acabou tendo problemas pós-operatórios e veio a falecer aos 24 anos de idade. Tá? Deixou alguns livros para nós. Eu queria destacar A Cachoeira de Paulo Afonso, embora esse eu acho que é o menos importante dos outros que eu vou falar. Mas os dois mais importantes, quem quiser pesquisar do Castro Alves, é Os Escravos, né, que é o livro onde tem os maiores poemas dele no engajamento social aí. E também Espumas Flutuantes, tá? Espumas Flutuantes que já foi leitura obrigatória da URGS. No meu ano, no ano que eu passei na URGS, era leitura obrigatória Espumas Flutuantes, tá? Eu dividi, gente, aí a poesia do Castro Alves em dois grandes grupos, tá? Uma mais lírico-poética e outra mais social engajada. Na lírico-poética ficariam os poemas mais... Só um pouquinho que Minas Gerais está me ligando. Tá? Os poemas mais... menos engajados, os poemas onde está preocupado mais com a beleza, com a musicalidade, né? Com uma visão amorosa, tá? Então, eu dividi em dois temas, tá? A primeira, uma coisa super romântica que era, tá? A paisagem natural, fazer essa espécie de idealização, exaltação,
da paisagem da natureza do Brasil. Lembrar que o Brasil era e é ainda, né, muito lembrado pela sua beleza natural. Né? Naquela época, então, nem se fala, né? Pensa que naquela época não existia metade, né, da urbanização, da industrialização que se tem hoje em dia. Então, o grande cartão postal do Brasil era a sua beleza natural. Então, principalmente ali perto dos anos 30, 40, essa beleza natural foi usada como uma espécie de cartão postal do nacionalismo, né, uma forma de exaltação da pátria. Não é o caso do Castro Alves, tá? Nós já estamos nos anos 70, né, já faz 50 anos que o Brasil se tornou independente. Ele não vai estar tão preocupado com a independência do Brasil ao exaltar a natureza, mas ele está preocupado nessa ideia propositiva de cristalização de uma paisagem, né, de sensibilidade pela paisagem, né, principalmente do sertão, né, afinal de contas ele era lá da Bahia, né, e o sertão, como a gente sabe, era uma parte que não chegava ao mundo das letras, né, o pessoal da cidade raramente conhecia o sertão, era considerado uma coisa meio grotesca, né, imagina assim, 2020, a gente ainda quando pensa em sertão, a gente pensa, né, em seca, em retirantes e etc. Naquela época, então, as pessoas desconheciam e nem queriam passar por lá. Certo? Agora, o que mais cai do Castro Alves nessa questão lírico-poética é a sua visão amorosa. Por quê? Porque a gente viu que nas duas primeiras gerações de Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, o amor era sempre algo irrealizável, o amor era sempre algo impossível, ele era sempre algo inconcreto, né? Ele nunca passava de um sentimento, uma troca de olhar, um medo, né? E aqui não. Aqui no Castro Alves a gente tem primeira vez um amor mais sensual, mais erótico, né? Onde ele se realiza, né? Seja explicitamente ou implicitamente, às vezes é por base de metáforas, né? Ele tem um poema chamado Adormecida, na qual o galho de um jasmineiro vai entrando, né? Por entre a janela e tocando uma mulher que está com o roupão aberto, né? E ele fica provocando essa mulher até o momento que ele solta suas pétalas, né? Uma chuva de pétalas, né? Que provavelmente seria a ejaculação, né? A metáfora da ejaculação, certo? Mas eu queria destacar o poema Boa Noite, onde a gente já vê no início assim que é uma ideia de toque entre ele e a Maria. Olha só, vamos passar aqui. Aqui está Crepúsculo Sertanejo, tá? Quem quiser dar um pause aí e ler por si, pode ler, é que eu só tenho 15 minutos aqui. Mas eu vou ficar aqui em Boa Noite. Olha lá. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes, boa noite, mas não diga assim por entre beijos. Não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Né? Então a gente tem uma cena onde ele parece que é embora, um póstumo, né? E a Maria diz, aham, né, meio que provocando, claro, tchau, mas ao mesmo tempo desnudando seu seio, lhe dando beijos para que ele fique e role mais uma relação sexual entre os dois, certo? Então, esse é o que vocês têm que guardar na cabeça para qualquer prova, tá, gente? Essa perspectiva mais erotizada, mais sensualizada, mais concreta, de um amor mais eros, né? O eros acontecendo, né? A paixão acontecendo no Castro Alves em relação às outras gerações. Bom, voltamos para cá e aí a gente entra na poesia social engajada do Castro Alves, que lhe deu a alcunha de o poeta dos escravos, tá? Se a gente pudesse dar alcunhas para cada poeta, a gente poderia dizer que Gonçalves Dias é o poeta do índio, né? Que Álvares de Azevedo é o poeta da morte, Casimiro de Abreu é o poeta da saudade e que Castro Alves é o poeta dos escravos, certo? Ele tem outros temas além da abolição, né? Da conscientização do povo, das instituições republicanas, da liberdade, da independência, né? Eu posso sugerir 2 poemas aí que vale a pena vocês pesquisarem, tá? Quem quiser já pesquisar agora, já pesquise. O Livro e a América, né? Que ele tem um momento muito bonito que ele fala: bendito que semeia livros à mão cheia e faz o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, dessa importância da conscientização do povo, da libertação, não só física, mas de uma libertação também mental, né, de consciência, né, e é um problema que a gente vê muito hoje em dia, né, as pessoas, não existe mais escravidão, embora a gente saiba que em regiões bastante profundas do Brasil ainda existe trabalho semi-escravo, né, mas assim, de forma geral, para quem está vendo esse vídeo, né, você provavelmente não vê escravidão na sua volta, mas existe um tipo de escravidão mental, e essa a gente também precisa superá-la, certo? Agora,
o grande tema dele certamente é o abolicionismo. E eu destaquei 2 poemas que são muito famosos: O Navio Negreiro e Vozes da África. A gente vai ler aqui trechos de O Navio Negreiro, que esse é o mais famoso, sem sombra de dúvida. Mas eu queria destacar, e quem é meu aluno em colégio, se prepare para Vozes da África, que eu acho um poema muito bonito. É um poema onde o próprio continente África, né, é animado, né, o que a gente chama de animismo, dar vida a coisas que não têm vida, faz uma prosopopeia, né? Uma personificação do continente. Ele, o continente, começa a reclamar com Deus, né? Por que Deus fez a Ásia misteriosa, a Europa o berço da ocidentalização, né? O berço da cultura do Ocidente, a América cheio de matas virgens, a Amazônia, e a África basicamente um reduto de exploração humana. Olha que máximo, né? Muito interessante, né? Até Deus pode ser questionado disso, né? Deus escreve certos por linhas tortas, né? A gente quer saber a hora que chegar a parte certa, né, na exploração. Foi só em 1888 ou ainda estamos em linhas tortas aí com o nosso racismo estrutural, certo? Então é um poema muito interessante. Claro, nosso foco aqui vai ser com o navio negreiro. O que era o navio negreiro, né? Para quem não está familiarizado, navio negreiro era o nome dos navios, né? A alcunha, o apelido dado aos navios que faziam o transporte de escravos, né, da África para a América, geralmente, né? Então saía às vezes de Moçambique, passando por Luanda, né, capital da Angola. A última parada, pelo que se sabe, era em Cabo Verde, né, que era a última ilha mais a oeste da África, e aí depois vinha geralmente parando na Bahia ou no Rio de Janeiro. Tá? Aliás, Cabo Verde tem uma história bem forte, né? Porque geralmente, como era a última parada antes de partir, ficavam em Cabo Verde as pessoas mais doentes, né? Quem já estava à beira da morte, quem já estava com alguma doença terminal e tal. Então, é um arquipélago Cabo Verde, né? Que eu incentivo vocês que pesquisem mais sobre, que tem uma história bastante triste, mas de bastante esperança, né? Porque é um povo hoje em dia que é muito humilde, tu chega lá e eles ficam felizes da vida, imagina, né? Eles foram humilhados durante anos e anos e tá na hora da gente pagar por essa humilhação que a gente fez. Não fui eu, não foi tu, não foi nosso pai, mas foi nossos avós, foi nossos bisavós, e essas heranças acabam sendo transgeracionais, infelizmente. Certo? Bom, vamos ler trechos do Navio Negreiro, pessoal, né? O poema começa como se o eu lírico, né, a voz do poema, estivesse voando em cima de um albatroz, uma ave. E ele olha aquele navio indo rápido e ele pede para o albatroz chegar mais perto. E quando ele chega lá, ele começa a nos dar cenários daquele momento ali, né? O que está acontecendo dentro daquele navio. Vamos lá. Era um sonho dantesco. O dantesco no sentido de Dante Alighieri. O cara escreveu a Divina Comédia, que fala sobre os anéis do inferno. Né? Que para quem viu o filme Poço, o Poço, que vai descendo e quanto mais para baixo piora, né? Há uma correlação com o inferno de Dante, tá? Onde mais para baixo estão os piores crimes, os piores pecados, tá? Então, era um sonho dantesco, era um sonho infernal. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se o chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Então, veja que cenas fortes, né? A gente tem o chicote quase como uma serpente, né? E a serpente é confundida, né? Na Bíblia tradicional, no Velho Testamento, como o próprio diabo, né? Porque é a serpente quem seduz a Eva a seduzir o Adão a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento. E esse chicote, né, dos açoiteiros, né, de quem ia castigar os negros, parece serpentes no ar, batendo, chicotando, e aí esses horrendos negros a dançar. Claro que dançar é uma palavra pesadíssima para eles tentando pular, né, se desviar, e de quem olhasse por longe parecia uma dança de tantos movimentos esquisitos que eles estavam fazendo para conseguir sair, né, dos estalados do açoite, né. Negras mulheres dando de mamar para as crianças que, em vez de regar, né, o leite regava o sangue das mães. Olha que cena brutal, certo? Opa,